Tudo bem com vocês? Esse vídeo é para a gente fazer uma análise muito interessante, por sinal, de como que a gente reage, né, quando acontece uma coisa muito extrema. Essa semana, infelizmente, aconteceu um assassinato de uma criança, né, e eu vi uma postagem que é bem interessante para a gente discutir. A postagem era a imagem de uma criança e com algumas palavras grandes escrita assim, que as crianças estão pagando pelo rodízio de padrastos, né? E aí quando a gente vê uma postagem como essa, o nosso foco numa situação de tortura e assassinato de uma criança deveria ser o que aconteceu, por que aconteceu, quais circunstâncias, né? O que levou uma pessoa a fazer isso. E o foco de uma postagem como essa é quantos namorados a mãe da criança teve, né? É uma postagem extremamente machista, que não foca no que aconteceu no assassinato dessa criança, e sim em quantos namorados, no rodízio de padrastos que teve. Quer dizer, a gente consegue entender que se a mãe não tivesse tido aquela quantidade de namorados, que a gente nem sabe quanto é, porque a vida dela não está exposta a esse ponto ainda, né? O foco não é no que aconteceu, por que aconteceu, mas é em quantos namorados a mulher teve, né? Então, é uma postagem muito machista, sim, reflete muito sobre como a nossa sociedade vive e como a sociedade enxerga a nós mulheres, né? Então aí você pensa assim, ai, mas é um exagero, ai, mas ela é culpada. A questão não é se ela é culpada ou não, se ela era cúmplice ou não, a polícia está resolvendo isso. A questão é, você já parou para pensar como nós, como sociedade, automaticamente a gente questiona a mulher, culpa a mulher sempre quando acontece uma situação como essa? Por exemplo, aconteceu uma situação de estupro, como acontece inúmeros no Brasil. O pai estuprou, o avô estuprou, o tio estuprou, o irmão estuprou. A primeira coisa que vem à nossa cabeça, cadê a mãe dessa criança? Por que a mãe deixou? Eu não estou falando nos casos em que a mãe e as mulheres da família sabiam e acobertaram. Eu não estou falando desse caso. Eu estou falando quando a gente escuta uma situação dessa, a primeira coisa que a gente pensa é, cadê a mãe da criança? Por que a mãe da criança não fez nada? A culpada é a mãe. Por que a mãe não carregou o filho? Por que a mãe não estava presente? Por que a mãe? Por que a mãe? Por que a mãe? É sempre questionado. Por que a mãe não estava presente? Mas cadê a mãe que não resolveu a situação? Mas por que a mãe não falou com a polícia? É sempre cobrado da mulher, né? Quando, por exemplo, acontece um caso do Alexandre... Lembra do Alexandre Nardoni, que jogou a filha pela janela, no caso da Bela Nardoni? Não vi nenhum questionamento sobre quantas madrastas a Isabela teve. Alguém viu algum questionamento sobre isso? Alguém ficou falando sobre, nossa, mas quantas mulheres ele teve na vida dele? Quantas mulheres passaram pela vida dele enquanto ele estava com aquela filha? Não vi nenhum questionamento sobre isso, não é mesmo? Então, assim, quando acontece esse tipo de situação, automaticamente a gente sempre quer e a gente sempre busca responsabilizar a mulher, sabe? A gente tem que parar de querer cobrar da mulher uma coisa que não é responsabilidade dela. Lógico que nos casos que a mulher é cúmplice, que a mulher está cobertando os crimes, ela tem que ser responsabilizada, tem que ser presa, a questão não é sobre isso. A questão é o seguinte, ai, uma criança sofreu violência do avô. Ai, mas cadê a mãe dessa criança que não fez nada? Cadê o pai dessa criança que não fez nada? Ai, mas nossa, a criança, ela sofreu abuso do avô, por exemplo. Nossa, a mãe dessa criança não fez nada. E o pai da criança, o que ele fez? Por que a gente sempre busca a cobrança da mulher? Por que a gente sempre quer saber aonde a mulher estava? Por que a gente nunca questiona aonde o pai da criança estava? Será que é porque é muito mais fácil a gente cobrar da mulher? Será que nós, como sociedade, estamos muito acostumados a querer saber onde a mulher está? E não ligar muito, não responsabilizar muito onde o pai da criança tá, o que o pai da criança estava fazendo, sabe? E quando o cara é culpado, quando o pai, o tio, o avô, o irmão é culpado, a gente sempre fala, mas cadê a mulher dessa família que não tomou providência? Né? Gente, é muito difícil culpar o cara pelo que ele fez. Queria saber. É tão difícil, será que dói? Será que dói pra gente chegar e cobrar do cara, cobrar do homem que a situação que aconteceu? Porque essa é a impressão que dá, sabe? Que dói cobrar.
sabe? A gente tem que parar de querer culpar a mulher até em situação que a mulher não tem culpa nenhuma. Ninguém tá ali 24 horas com uma criança e nenhuma mulher tem que ser responsabilizada por um crime que ela não fez, tá? Ela não fez. Então, quando a gente vê uma situação de, nossa, uma criança foi assassinada, quantos namorados essa mulher teve? Quantos homens ela colocou dentro da casa dela? Gente, tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é a índole das pessoas. Qual que é a índole? Qual que é o caráter do Alexandre Nardoni? Não interessa quantas namoradas ele teve. O pai do Henry, coitado, sabe, separado da mãe e que teve essa situação com o filho, a mãe pode ser culpada pelas situações de violência que ela cobertou do filho, é uma coisa. Quantos namorados ela teve é outra coisa, tem nada a ver com o assunto. A mulher pode ter 300 namorados e não ter nenhum assassino no meio. Ela pode ter 2 namorados e os 2 serem assassinos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que saber separar. Uma coisa são as situações extremas de violência que nós temos na sociedade e outra coisa é a situação de machismo que todo dia uma mulher sofre, tá? Então uma coisa é o machismo e outra coisa são as situações de violência, tá? Então é o seguinte, o menino, a menina, o que aconteceu de violência é uma coisa e a gente tem que separar isso do machismo, tá? Não é porque a mulher é culpada e como em algumas situações de fato ela é cúmplice, é uma coisa, e o quantos namorados ela teve não tem nada a ver com a situação, entendeu? Porque esse tipo de postagem, esse tipo de comentário, esse tipo de assunto faz com que a gente tire o foco do principal, que é a situação extrema de violência que aconteceu, o absurdo que aconteceu, e a gente começa a focar, a discutir, querer saber quantos namorados a mulher teve, gente. A situação não é essa. Sabe, a situação não é quantos namorados ela teve, porque ninguém questiona quantos namoradas o cara teve. Quando acontece uma situação dessa, o pai da Valentina, daquela situação horrorosa que o pai matou a filha, ninguém questiona se ele foi casado, se ele não foi, se ele tem namorado, se ele teve 10, se ele teve 5. Ninguém quer saber, né? Então vamos tentar não reproduzir o machismo, né? Que quando uma mulher cobra que a outra dê conta desse tipo de situação, é mais uma vez nós mulheres reproduzindo o machismo, tá? Vamos tentar não fazer isso, vamos parar para pensar e analisar a situação. Quando acontece uma situação, um crime como esse que você vê na televisão, o que que você faz? Automaticamente você cobra que uma mulher deveria ter resolvido a situação? Né? Porque se você está cobrando que uma mulher deveria ter resolvido uma situação, você está automaticamente reproduzindo o machismo, né? E o feminismo é exatamente para a gente parar de reproduzir o machismo e a gente começar a trabalhar por igualdade. O importante numa situação como essa não é quantos namorados a mãe do menino teve, e sim a situação extrema de violência e as devidas providências que precisam ser tomadas. Tá bom? Até o próximo vídeo.